é algo a se celebrar e a se comemorar, e por isso eu concluo dizendo a vocês, de maneira muito assertiva, a liderança e a presidência do presidente Lula é provavelmente hoje o elemento mais importante e estratégico para a defesa da democracia e da soberania do Brasil. Nessa confusão que está o Estado do Rio, Freixo, meu amigo André Siciliano, eu quero dizer, presidente, que Niterói acredita em respostas institucionais a essa crise. Aliás, presidente, o senhor venceu em Niterói em 2022 e eu venci como governador em Niterói. Se dependesse de Niterói, Cláudio Castro não seria governador do Estado do Rio. Conte com Niterói, com a nossa cooperação, essa cidade que é a cidade do Gerson Canhotinha de Ouro, essa cidade que é a cidade da Anissete Bruno, do Calbi Peixoto, do Carlos Antônio da Nóbrega, essa cidade que é a cidade do Torben Lage Grael, é a cidade do Paulo Gustavo, essa cidade que é acolhedora, que acolheu o Silvio Santos, quando ele começou aqui vendendo, aqui na Praça Araribóia como camelô, que acolheu o Chacrinha, quando o Chacrinha começou aqui na rádio, na década de 40, o cassino da Chacrinha, numa chacrinha em Caraí, que acolheu Roberto Carlos, que veio do Espírito Santo e nasceu no Espírito Santo, mas estudou e foi criado o Roberto Carlos de Niterói. É essa cidade acolhedora que te acolhe, te recebe e que espera te receber em breve, porque no dia 26 de julho, presidente, depois de 30 anos, a reunião anual da Sociedade para o Progresso Brasileira para o Progresso da Ciência, a reunião anual da SBPC, vai ser em Niterói com o tema Soberania e Desenvolvimento. Nós vamos receber 30 mil cientistas do Brasil dia 26 de julho. E nós temos certeza que o senhor vai estar presente novamente em Niterói para abrir a reunião anual da SBPC. Viva o Brasil e viva o presidente Lula! Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vou tirar esse copo aqui. Padre, me ajuda aqui. Muito bem, Maranhão. Bem, queridas companheiras e queridos companheiros do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, queridos companheiros prefeitos e prefeitas, secretários que estão presentes nessa caravana, queridos companheiros deputados federais e deputadas que tanto nos ajudaram a chegar onde nós chegamos, queridos companheiros ministros que estão aqui comigo, que são a razão pela qual nós conseguimos recuperar esse país e a razão pela qual a gente vai entregar esse país muito melhor do que nós o recebemos. Quero cumprimentar a minha querida companheira Gleice Hoffmann, secretária de Relações Institucionais, que está se despedindo. Ela está se despedindo, tem um monte de gente se despedindo. O único que não vai se despedir é o Padilha, que vai continuar no Ministério da Saúde. Mas aqui tem muita gente se despedindo. Sabe? O Carlos da Caixa Econômica também não vai se despedir. O Aloysio Mercadante também não vai se despedir. A Esther também não vai se despedir. O Freixo já se despediu. Ou seja, o Freixo está se despedindo. Quem mais? O André já se despediu. E tem muitos outros companheiros que estão procurando sobreviver na disputa política que vai acontecer
este ano. Mas essa caravana, ela tem uma marca registrada, que é o novo modo de convivência com as prefeituras que nós estabelecemos. Se vocês tiverem lembrado, vocês vão lembrar que neste país, o presidente da República não gostava de receber prefeitos. Toda vez que tinha uma marcha de prefeitos em Brasília e prefeitas, normalmente o presidente da República não participava, não recebia os prefeitos, e não foram poucas as vezes que eles foram recebidos com cães policiais para não permitir que ele chegasse próximo ao Palácio do Planalto. Pois bem, quando nós ganhamos as eleições de 2003, nós mudamos essa linha de comportamento do governo federal. Nós passamos a participar de todas as marchas de prefeito que houve em Brasília, com todos os ministros que tinham alguma coisa a ver com a reivindicação da marcha. Nós criamos, dentro da Presidência da República, lá no andar que fica a Casa Civil, a Presidência da República, a Secretaria-Geral, nós criamos uma sala específica para receber prefeito dentro do Palácio do Planalto. Nós criamos em cada superintendência da Caixa Econômica Federal, em todos os estados, uma sala para receber prefeitos, para ajudar os prefeitos a fazerem projetos, para que os prefeitos não fossem para Brasília ficar perambulando por lá, atrás de um deputado que nem sempre o ajudava como deveria ajudar. Tudo isso foi feito por uma razão muito simples. Não é possível o país dar certo se a cidade estiver errada. Não é possível o Estado dar certo se o país estiver errado. É preciso que todos os entes estejam mais ou menos combinados e concomitantemente, trabalhando junto para que as coisas deem certo. E aí aconteceu, você se lembra que em 1975, o meu partido, na disputa da Prefeitura de São Paulo, inventou uma musiquinha muito bonita, que dizia assim: uma cidade parece pequena se comparada a um país, mas é na minha, é na sua cidade que se começa a ser feliz. Porque é na cidade que o povo quer escola, é na cidade que o povo quer o médico, é na cidade que o povo quer, sabe, a sua casa, quer o transporte. Ou seja, então tudo acontece na cidade. Então não é possível o presidente da República governar, os governadores governar, sem levar em conta que eles precisam fazer transferência de recursos e ajudar para que as coisas possam acontecer na cidade. Todo prefeito tem direito de ter uma obra, todo direito tem prefeito de ter uma placa lá com alguma coisa que ele tem que fazer. Não pode ser uma coisa de cima para baixo, mas uma coisa em que a gente possa construir conjuntamente. E isso me dá o direito de dizer para vocês, eu duvido que em algum momento da história desse país teve um partido, porque não fui só eu, a Dilma também, duvido que teve um partido que cuidou das prefeituras com o carinho e com o respeito que nós cuidamos das prefeituras. Sem nunca perguntar para um prefeito de que partido ele é. Sem nunca perguntar para um prefeito que time ele torcia. Sem nunca perguntar para um prefeito que religião que ele professava. O que interessava para nós era se tinha projeto factível, projeto bom, e se esse projeto era de interesse das aspirações do povo daquela cidade. E eu passei a dizer todo dia para os prefeitos, o que faz do dinheiro não é o discurso. O que faz do dinheiro não é o abraço do presidente. O que faz do dinheiro é a seriedade do projeto. Se o projeto for sério, o dinheiro aparecerá. Então, essa caravana, ela vem coroar uma coisa. Tem muita gente que tem problemas com o governo federal, que tem problema com a Caixa Econômica Federal, que tem problema com o BNDES, que tem problema com o Ministério da Cidade, com o Ministério... Então, essa caravana é para que vocês possam, ou os prefeitos e as prefeitas, ou os secretários,
procurar as barracas dos ministérios e tentar resolver os problemas agora. É como se fosse o poupa-tempo das prefeituras. É o poupa-tempo do governo federal para que vocês possam aqui, em 2 dias, resolver o problema do empréstimo que não saiu, resolver o problema da promessa de obra que ia ser feita que não saiu. Esses 2 dias é o momento para isso. E, além disso, é o momento de entrega. Eu pensei que o Padilha ia falar, mas como nós estamos muito atrasados, o Padilha não falou. Nós temos simplesmente 40 ambulâncias para entregar hoje aqui. Nós temos muitas coisas para entregar também na área de odontologia, na área de instrumentos para que as nossas UPAs, os nossos UBS possam funcionar melhor e para fazer funcionar os hospitais. Eu vim esses dias com o Padilha inaugurar o hospital de Andaraí e qual outro? Cardoso Fontes. Eu vim com a Nida inaugurar outro. Qual foi? Não, 2. A verdade é que os hospitais federais aqui no Rio de Janeiro estavam na mão da família Bolsonaro, que não cuidaram desse hospital com o mínimo de respeito. A cozinha não funcionava, a UTI não funcionava, a emergência não funcionava. E o que era mais grave, os funcionários do Hospital Andaraí pagavam estacionamento para poder colocar o carro para ir trabalhar. Era assim que funcionava. O hospital tinha sido mercantilizado. E eu não sei que tipo de gente tomava conta daquele hospital. Nós fizemos um acordo com a prefeitura, assumimos a responsabilidade de passar o recurso e eu tenho certeza que a gente vai transformar os hospitais federais do Rio de Janeiro em centro de excelência, para que o Brasil inteiro saiba que aqui no Rio tem hospitais federais para tratar de todas as doenças e daquelas mais graves, as pessoas serem tratadas com respeito. Por isso eu quero elogiar o ministro Padilha, que está trabalhando de forma excepcional, e vocês ainda não viram as nossas carretas da saúde. Vão ser 150 carretas nesse país, para fazer exame que as mulheres precisam, para fazer exame que os homens precisam, e para acabar com essa maldita fila que faz as pessoas morrerem sem ter o tratamento médico adequado. Vocês se lembram que fomos nós que criamos o Farmácia Popular. E por que nós criamos o Farmácia Popular? Porque há um tempo atrás, as pessoas iam no médico, faziam a primeira consulta, pegava a receita, ia na farmácia, não tinha dinheiro para comprar, levava a receita, colocava dentro do armário ou embaixo do travesseiro e morria sem poder comprar o remédio. Nós criamos o Farmácia Popular, que distribui 41 remédios de uso contínuo, dos mais importantes remédios, para que ninguém morra por falta de remédio nesse país. Depois que nós garantimos o Farmácia Popular, nós descobrimos que a família brasileira precisava da segunda consulta, do segundo médico. Ou seja, uma mulher, um homem vai no médico e ele diz: olha, eu estou suspeita que você precisa fazer o exame para saber se tem câncer. Aí ia procurar marcar com um oncologista. E aí não tinha um oncologista. Demorava 1 ano, demorava 11 meses, 10 meses. Ou o oftalmologista para ver uma cirurgia no olho, ou um cardiologista para fazer alguma coisa no coração. Aí a pessoa saía do médico: olha, ele mandou ir no cardiologista. Onde é que é o cardiologista? A moça ia lá e falava: ó, daqui 10 meses, daqui 11 meses. E muitas vezes as pessoas morriam sem ter acesso ao cardiologista. Mas vamos supor que a pessoa tenha acesso ao cardiologista, ao oftalmologista, ao ortopedista, a tudo que é isto que ele precisa. Vamos supor. Aí quando ele vai no cardiologista, ele pede um exame mais sofisticado. Tem uma máquina chamada ressonância magnética. Angiorressonância. Olha que nome chique, angiorressonância. Parece que a gente está indo para o céu quando pede o exame. Angiorressonância. Pois bem, então a pessoa vai
E o médico fala, você vai fazer uma angiorressonância. Aí ele vai lá na secretaria e fala para a moça, eu quero fazer uma angiorressonância. Daqui 11 meses, daqui 10 meses, a pessoa morre antes. Agora não. Agora com as carretas, a gente não vai esperar que a pessoa nos procure. Nós vamos procurar as pessoas nas cidades mais longínquas desse país. Para fazer os exames que a sociedade precisa. E se for tratamento de câncer, não pode demorar mais que 30 dias para a pessoa se cuidar. Porque senão as pessoas morrem. Então tem gente esperando, sabe, 1 ano para fazer uma pequena tomografia, para tirar uma fotografia do joelho. Não é possível. Então nós estamos garantindo, nesse agora tem especialista, que nós vamos atrás de vocês. Eu vou dizer para vocês, homens, vocês que são covardes, que têm medo de fazer exame de próstata, pode se preparar, porque vão ter que fazer. Vão ter que fazer, porque se não fizer exame de próstata, vai ser muito mais difícil. Quem não quer tomar uma dedada, vai saber que quando tiver detectado, vai ser muito mais difícil. Então, gente, vamos perguntar para nossas mulheres, que elas estão acostumadas desde pequena a fazer exames que nem, e nós temos medo de fazer. Então é preciso que a gente crie coragem, tá? Câncer de mama, quantas mulheres morrem de câncer de mama? Nós agora vamos fazer numa máquina mais moderna, que as mulheres ainda dói, mas as mulheres não vão sofrer tanto quanto sofria. E eu vou em Brasília fazer o exame da Janja junto com ela. Vou fazer, porque nós precisamos incentivar as pessoas a fazer as coisas. Então nós queremos, não sei se vocês estão acompanhando pela imprensa, os nossos mutirões de saúde e de cirurgia. Nós batemos o recorde de 14.730.000 cirurgias eletivas o ano passado. 14.700.000. Esse ano, nós fizemos agora um mutirão da saúde, só para tratar da mulher. Quantas pessoas tinha, Padilha? 230 mil mulheres fizeram cirurgias e exames num dia. Em 1.000 hospitais, em parceria com as Santa Casas, e agora estamos fazendo parceria com hospitais particulares. E é simples, se o hospital particular tem uma dívida com o governo, a gente não quer que ele nos dê dinheiro, nos preste serviço. Faça a cirurgia que nós precisamos para pagar a dívida que tem conosco e nós ficamos agradecidos. Então, gente, eu estou muito feliz, porque essa caravana vai mostrar um pouco o que nós fizemos no Rio de Janeiro. Eu posso olhar assim, na cara de vocês, na cara do prefeito, na cara... Aqui não tem governador, porque ele acabou de ser cassado. Mas eu vou... Mas aqui está o Pezão, que foi governador. Aqui está, eu posso olhar na cara de governador de qualquer estado brasileiro. De Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Amapá, Amazonas, todos os estados. Eu sento na frente do governador e eu duvido que já teve um presidente da República que passou mais dinheiro para os estados do que eu passei. Ele deve estar me ouvindo, ele pode me desmentir, mas eu duvido. Quando eu fui fazer o PAC este ano, eu não sentei no meu gabinete com meus ministros e decidi fazer o PAC. A primeira coisa que eu fiz foi convidar os 27 governadores de estado para ir a Brasília. E a pergunta era o seguinte: eu quero que vocês me apresentem 3 ou 5 obras que vocês entendem que é a mais importante do estado de vocês para a gente colocar no PAC. E é por isso que nós tínhamos o PAC uma previsão de investimento de 1,7 trilhão de reais. Guarda o número, 1,7 trilhão de reais. E já contratamos 80% disso. Vocês se lembram
Que obra que os governos antes de nós fizeram no Rio de Janeiro? Vocês se lembram de alguma obra feita aqui no Rio de Janeiro? Vocês se lembram quantas casas verde e amarela foram feitas aqui no Rio de Janeiro? Vocês se lembram, pode falar. O que aconteceu é que nós encontramos 87 mil casas, muitas começadas no governo da Dilma, totalmente paralisadas. Além de 6 mil obras entre creche, escolas e hospitais. 6 mil obras e 87 mil casas paralisadas, que nós tivemos que reconstruir. E você sabe o que é mais difícil, porque você, para fazer uma coisa que está paralisada, você tem que fazer um novo projeto, tem que fazer aditivos, negociar preço outra vez, ver se a estrutura está funcionando ou não, para você não fazer as coisas que não prestam. E este ano, nós vamos entregar 3 milhões de casas ao povo brasileiro. Então, eu não ia falar, mas já falei demais. Eu queria só dizer para vocês, companheiros, que esse ano, vocês que estão com o celular na mão, este é o ano em que a gente vai ter que provar quem é que vai vencer a luta, se é a verdade ou a mentira. Nós vamos saber. Porque uma coisa é se trancar no banheiro e pegar o celular e ficar falando merda. Outra coisa é fazer um grupinho da maledicência e ficar falando mal dos outros e inventando história. E esse ano é o ano que a gente vai provar. Só para você ter ideia, nós aprovamos o ECA Digital terça-feira. O ECA Digital é um decreto que regulamenta a lei, que proíbe abuso, que proíbe violência, que proíbe bullying, sabe? Entre meninas e meninos, entre crianças e adolescentes. Porque a coisa está muito violenta nesse país. E nós fizemos a regulamentação mais séria de qualquer país do mundo. E nós não vamos permitir que os nossos filhos, os nossos netos, sejam filhos de perseguição por safados que ficam na internet se escondendo e tentando criar e tratar mal as pessoas. No dia seguinte, nós aprovamos uma lei que eu sancionei, a lei antifacção, a lei para combater o crime organizado. Porque é muito fácil os governadores ir numa favela, matar os pobres e dizer que estão combatendo o crime organizado. Eu quero saber quando é que eles vão pegar aquele chefe do crime organizado que mora no apartamento de cobertura em Copacabana, que mora nos apartamentos de luxo, que mora nos condomínios. É desses que nós estamos atrás. E é desses que nós estamos fazendo a lei antifacção. E quando o presidente Trump começou a perseguir a Venezuela atrás do narcotráfico, eu falei com ele, eu quero combater o narcotráfico e quero trabalhar junto com vocês. Tem uma coisa, tem alguns bandidos brasileiros que moram em Miami. Mandei para ele o nome e o endereço dos bandidos. Quer combater o crime organizado? Vamos combater. Manda os meus para cá, que nós vamos colocar no xilindró. E se quiser discutir, nós vamos colocar a nossa Polícia Federal, a nossa Receita Federal, o nosso Ministério da Justiça, o nosso Ministério Público, para combater de fato, Freixo, o crime organizado. Porque é muito fácil pegar no andar de baixo. Eu quero ver pegar no andar de cima. E nós queremos pegar no andar de cima. Nós queremos mostrar quem é o chefe do crime organizado nesse país de verdade. A outra coisa, ontem eu fiz 4 agendas. Veja que interessante. Ontem eu comecei a minha agenda numa cidade de Araraquara, inaugurando um trem rápido, que nós estamos fazendo agora, trem rápido, sabe, lá em Araraquara, em São Paulo. Depois eu fui inaugurar um hospital universitário e o anúncio de investimento numa maternidade no Hospital
na Universidade Federal de São Carlos, que foi aprovada agora a melhor faculdade de ensino médico no nosso país. Acabou de ser aprovada o melhor curso de medicina do Brasil. Depois, nós fomos inaugurar uma indústria automobilística, que estava parado. Um dado que vocês têm que saber, gente. Porque se vocês não souberem, vocês não sabem distinguir a verdade da mentira. Não é fácil distinguir. A mentira é uma coisa tão canalha que você não tem que explicar. É só eu falar, esse companheiro que está com 2 muletas aqui, ele não tem nada, ele está fingindo. Eu contei essa mentira. E o coitado vai passar a vida se explicando que não era verdade, que ele não tinha nada. Você percebe a diferença? O mentiroso só solta o boato. O cara que fala a verdade vai passar a vida se explicando. Então eu resolvi que nós vamos ter que ter uma briga muito séria. E vocês vão ter que ajudar. Vocês vão ter que trabalhar. Porque todo mundo fica no celular o dia inteiro. O dia inteiro. E ainda além de ficar no celular, fica nos grupos de zap. E aí toca tagarelar, e toca falar, e toca falar, e toca passar notícia, e toca vender coisa que não tem sentido, gente. Outro dia eu vi na rede digital que o Lula não era o Lula. Ô Aloysio, um babaca desse qualquer disse, o Lula, isso é um clone do Lula. Eu já sou o 4º clone. Esses dias eu estava fazendo ginástica, a agência filmou um babaca. Ele não pode fazer isso porque eu tenho 45, eu não consigo fazer. Ele tem 80, eu não posso fazer. Treine, seu puto. Treine. Se prepare, beba menos e trabalhe para você ver como é que você faz. Ora, eu quero viver 120 anos, cara. Eu estou dando a minha vaga no céu para quem quiser. Eu quero ficar aqui porque eu quero ajudar o povo pobre a sair do inferno que ele vive. Sabe? Então essa é a minha meta. Então o cara escreveu, esculhambou. Ele está mentindo. Ele não consegue fazer esse exercício porque ele já tem 80 anos. Outro dia o filho do Bolsonaro disse assim, o Lula é um Opala velho. Quando ele fala assim, eu não me ofendo. Porque eu tive um Opala 94, turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala, ele não falava, ele fala, porque o Opala dele é o pai dele, que está no desmanche. Então ele fala. O Opala que ele conhece é o pai dele. Sabe? Ele não sabe o que é o Opala turbinado. Ele não sabe. Então, gente, é o seguinte, eu vou dedicar esse meu período para mostrar o que é esse país agora. O que nós fizemos nesse país. Cada coisa, veja, a gente vive a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A gente vive com a maior quantidade de trabalhadores na economia, 104 milhões de trabalhadores trabalhando. A gente vive com o maior aumento da massa salarial do Brasil. A gente vive com a maior produção agrícola. A gente vive com a maior exportação desse país, a maior geração de emprego desse país. Só para vocês terem ideia, quando eu deixei a presidência em 2010 e a Dilma assumiu, a gente produzia 3.600.000 carros por ano. Eu vou repetir, 3.600.000 carros por ano. Eu voltei 15 anos depois. Eu pensei que a gente estava produzindo 6 milhões. A gente estava produzindo só 1.600.000 carros por ano. O que aconteceu nesse país? Que ao invés da gente crescer, a gente diminuiu. O que aconteceu? Então, o que aconteceu de fato é que o povo foi massacrado. E nós resolvemos recuperar. A indústria automobilística fazia muitos anos que não fazia investimento. Já anunciaram 190 bilhões de reais. E hoje a Caoa anunciou mais 8 bilhões até 2028. Porque quando os chineses vieram para cá, a indústria americana e europeia acordaram.
os chineses estão chegando. Se a gente não for atrás, eles vão pegar a gente. E aí todo mundo está fazendo investimento. Todo mundo. E eu quero que o pessoal possa ganhar mais para comprar mais carro. É assim que eu quero que as pessoas vivam. Nós passamos 7 anos sem aumento do dinheiro da merenda escolar. Nós passamos 7 anos sem aumento de bolsa, sabe? No Ministério da Ciência e Tecnologia. Vocês sabem o que aconteceu nas universidades desse país. Então é o seguinte, essa luta não é minha. Eu sou apenas o porta-voz. Essa luta é de vocês. Essa luta é da sociedade brasileira. Ou a gente desmonta a mentira desse país, ou a gente passa a desmontar a mentira, ou a gente vai ficar nesse lenga-lenga da boataria, da mentira, da boataria, da mentira, sem nenhum compromisso com a verdade. Então, companheiros e companheiras, este é o ano da verdade. Eu acabo de vir de Goiás. Fui inaugurar mais uma fábrica automobilística e fui inaugurar mais uma fábrica de remédio. Nós agora vamos produzir aqui no Brasil o Buscopan. Quem é que já não tomou o Buscopan aqui? Quem é que já não teve uma cólica que precisou do Buscopan? Quem é que já não teve uma crise, sabe? Uma crise renal que precisou de Buscopan? Eu mesmo tive cálculo renal. Tomei só num dia 3 Buscopan com glicose na veia. Agora, gente, vai ser feito no Brasil por empresa brasileira, gente. Qual é o remédio mais distribuído no SUS hoje? Losartana. Losartana para pressão alta. Você ouviu lá? 200, quantos milhões de litros? Não, 7 milhões de caixa é distribuído no SUS. Qual é o país que tem? Qual é o país que tem um sistema como o SUS? Veja se tem em algum lugar do mundo um país que tem mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde como o SUS. Que todo mundo passava falando mal dele. Quando veio a Covid, se não fosse o SUS, a gente teria se ferrado muito mais do que se ferrou, porque a gente tinha um presidente que falava que tomar vacina virava gay, que tomar vacina virava jacaré, e ele brincava com as pessoas sufocadas, sem respiração, ele dizia que era só velhinho. Pois bem, se não fosse o SUS, a gente tinha perdido muito mais gente. E de lá para cá, o SUS só ganhou. Só ganhou. Porque graças aos médicos e às médicas, graças aos funcionários do SUS, esse país conseguiu provar que não tem sistema melhor. E mais importante, por conta da capacidade de compra do SUS, por conta da capacidade de farmácia popular, a gente está recuperando uma coisa chamada indústria farmacêutica. O Brasil, já inauguramos umas 5 ou 6 empresas este ano e vamos continuar inaugurando. Porque o que nós queremos é que o Brasil seja soberano também na produção de remédio. Então, companheiros, eu vou terminar dizendo, esse é o ano da verdade. Nós vamos discutir agora quem é que fez mais estrada, quem é que fez mais ponte, quem fez mais escola de tempo integral, quem fez mais universidade, quem mais fez hospital universitário, quem fez mais o que quiser pensar. Pense. Pense numa coisa que nós fizemos mais. E sabe por quê? Por causa de vocês. Porque se vocês não tivessem acreditado que a gente estava recuperando a democracia nesse país, a gente ainda estava, sabe? Ainda estava no limbo, como a gente ficou durante 7 anos. Então eu quero agradecer a Luiz Mercadante, o BNDES. O BNDES, os malandros passaram 4 anos, porque tem caixa preta, porque tem caixa preta, vamos pegar a caixa preta, vamos investigar. 4 anos falando isso. Ganharam as eleições. Eles descobriram, o caixa preta era a cabeça oca deles, que não sabia distinguir a competência e a capacidade de um banco como o BNDES, que é o banco mais sério que a gente tem nesse país e que tem inadimplência quase que zero. A nossa Caixa Econômica vai quebrar. Vem cá, Carlos, me diga, faça uma comparação, os 3 números que você me deu sobre a Caixa. A diferença do investimento da Caixa. Em relação ao crescimento... Ao PIB. Na última terça-feira, nós tivemos um evento do Minha Casa Minha Vida
no Palácio do Planalto. E eu falei para o presidente, falei para todos, de que a relação entre o ano 2000 e o ano 2010, da relação do crédito imobiliário no país e o PIB era de 2%, ou seja, do PIB do Brasil, o crédito imobiliário representava 2%. Quando o presidente lançou o Minha Casa Minha Vida, em 2009, a relação passou para 7,5%. Hoje, a relação é de 10%, ou seja, o crescimento exponencial da participação do crédito imobiliário no PIB do Brasil. Esse número é muito significativo e mostra a importância que foi o Minha Casa Minha Vida, além de resolver a questão da solução do sonho do brasileiro, que é ter sua casa própria, ajudar muito a economia do Brasil. Era isso, presidente. Qual é a diferença de quando você chegou no BNDES para agora? Quanto é que o BNDES colocava de investimento e quanto é que está colocando agora? Presidente, se a gente comparar os 4 anos anteriores com o que o BNDES faz hoje, nós praticamente mais do que dobramos todas as linhas de crédito em todos os setores importantes do país. O BNDES hoje está fazendo R$1 bilhão de indução ao crédito por dia. Tem o segundo melhor resultado de todo o sistema financeiro, com 3 mil servidores públicos. Nosso resultado é maior que bancos privados com 70, 80, 60 mil trabalhadores. É a produtividade e eficiência do setor público, do servidor público, que trabalha, que produz e que é tratado com dignidade. E hoje o BNDES tem uma inadimplência que é 0,06, a menor de todo o mercado. Colocamos 300 bilhões financiando a indústria e esse ano passado 223 bilhões para micro, pequena e média empresa, porque nós temos o fundo garantidor e o banco empresta lá na ponta e nós estamos garantindo. Então, o presidente falou, traga o BNDES de volta. O Lula voltou, o BNDES voltou e vai entregar cada vez mais para vocês. Ô, gente, só para você ter ideia, quando nós voltamos, a gente tinha apenas 12 mil médicos trabalhando no Mais Médicos. Quanto é que nós temos hoje, Padilha? Temos 27 mil médicos hoje. De 12 para 27 é simplesmente 15 mil médicos a mais. É simples assim. Sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui tem professor e professora, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês estão lembrando que há 2 anos atrás nós fizemos um pacto pela alfabetização na idade certa. A gente queria que as crianças até o 2º ano de escola fossem alfabetizadas. Nós tínhamos 37% de criança alfabetizada até os 2 anos de idade. Nós fizemos um pacto com os governadores e com o prefeito. E ontem foi distribuído medalha de ouro para quem conseguiu avançar. Em apenas 1 ano e meio, nós saímos de 37% para 66% de criança até o 2º ano alfabetizada. Nós queremos chegar a 100% de escola em tempo integral, para dar liberdade para a mãe e para o pai poder trabalhar, poder ficar tranquilo com os filhos, e as crianças poderem aprender mais do que Cabral descobriu o Brasil. Tem que ter mais coisas para as crianças aprender. Hoje ela tem que aprender, sabe, sobretudo o seguinte, essa coisa da violência do homem contra a mulher, os meninos, os homens têm que começar a aprender na escola que eles não são melhor do que as mulheres, eles são iguais. Porque o pai é cheio de machismo. O pai, ele quer pegar o filho dele com 14 anos, já quer que o filho dele tenha iniciação sexual. E a filha, ele quer que 40 anos ela seja virgem ainda. A vida real não é assim. É preciso educar as pessoas. Então, nós queremos mudar, inclusive, fazer uma discussão com a sociedade. Como é que a gente ensina isso para as pessoas? Como é que a gente vai ensinar política ambiental se não for na escola, gente? Se uma criança souber, ele vai chegar em casa e vai ensinar o pai e a mãe. Não vai? Uma criança vai ensinar o pai e a mãe.
Então nós precisamos começar a entender, nós queremos escola de tempo integral para as crianças aprender a dançar, aprender música, aprender o que ele quiser, além das coisas normais que ele tem que aprender. Sobretudo um pouquinho de matemática, um pouquinho de português, um pouquinho de história, um pouquinho de filosofia, um pouquinho de sociologia, um pouquinho de cada coisa. Mas ele tem que ser bom em matemática, porque aí ele sabe do caminho melhor. Tem que ser bom em história para conhecer a história do Brasil e não fazer as coisas erradas como já fizemos no passado. Então a gente está nessa discussão. E mais ainda, quando a gente criou o pé de meia, gente, você sabe por que a gente criou? Porque a gente descobriu que 500 mil meninos e meninas fazendo o ensino médio estavam desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar. Que país a gente seria se a gente permite que 500 mil jovens desistissem da escola? Criamos o pé de meia para garantir uma bolsa para ele, depositada na Caixa Econômica Federal, para que ele possa não passe pano para a violência, proteja e denuncie. Ligue 180. Então, gente, quando nós criamos esse negócio do Pacto do Feminicídio, eu confesso a vocês que foi a Janja que fez minha cabeça. Porque todo dia, quando a gente toma café, ela fica falando: você viu que mataram uma mulher não sei onde, você viu que mataram uma mulher, você viu... Aí eu falei: Janja, eu vou assumir essa luta, porque eu descobri que a luta contra a violência contra a mulher não é da mulher, é do homem. É o homem que tem que parar de ser violento. Então nós fizemos um pacto. Fizemos um pacto e vamos atrás. Porque ninguém é obrigado a morar com ninguém. Ninguém é obrigado a suportar ninguém. Ninguém é obrigado a suportar assédio. Ninguém é obrigado a soltar, sabe? O chefe não pode mandar, e muito menos o marido. Então, nós vamos levar muito a sério essa coisa, porque está muito violento. Eu, quando vejo um cara arrastando uma mulher, eu tive com a mãe daquela menina que morreu, que foi arrastada, eu tive com a mãe dela esse dia. Nós não podemos aceitar isso normal, gente. Então, nós homens, eu falei para os dirigentes sindicais, quando for na porta de fábrica, na porta do banco, na porta do comércio, fazer discurso por aumento de salário, comece falando contra o feminicídio. O padre vai rezar a missa, comece falando contra o feminicídio. O pastor vai fazer o seu culto, comece falando contra o feminicídio. O político, ao invés de falar mal do governo, comece falando mal do feminicídio. Então, se a gente fizer, todo mundo fizer isso, a gente tem chance de sonhar que num belo dia a gente vai acordar e não vai ter uma vítima de um homem nesse país por violência. Bem, queridas companheiras e companheiros, eu vou me embora para deixar a feira funcionar, porque eu estou voltando para Brasília agora. Um beijo no coração, meu querido prefeito. Rodrigo, um beijo no coração, um beijo em todos vocês. E queria dizer para os prefeitos, use e abuse dessa caravana. Procure os problemas que vocês têm e procure encontrar a solução agora. No mais, que Deus abençoe todos vocês. E até outro dia, se Deus quiser. Dá um abraço no cara da muleta ali.